imunologista. Nessa semana foi comemorado o aniversário do apresentador Silvio Santos e descobrimos algumas curiosidades do empresário. Uma delas é que ele é alérgico a perfume e sabonete. Além de perfume, sabonete, camarão, melancia, picada de inseto, medicamentos, entre outros tipos. Mas afinal, como saber que a gente tem uma alergia, doutora? Olá, bom Carla, dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com você falando de um tema tão interessante. Então, na verdade, a alergia ela é uma condição, né, em que o indivíduo predisposto, ele evolui com uma reação exagerada do sistema imunológico frente a alguma substância. E, na verdade, os pacientes, os alérgicos, na verdade, eles têm uma predisposição genética associada a fatores ambientais, o que ele consome no dia a dia, aos hábitos daquela cultura, né? Aos hábitos e à cultura daquele ambiente que ele vive. Então, na verdade, é um conjunto de fatores ambientais associados a fator genético. Só tem alergia quem pode, não é quem quer. Tem história familiar envolvida. A gente nunca quer ter, né? Mas se a gente tem, a gente tem que encarar a realidade, né, doutora Mariana, e ir em busca de tratamento. Quais são os principais tipos de alergia? Com certeza. Como você falou, são doenças crônicas e que precisam de acompanhamento, diagnóstico adequado, para controlá-las, obviamente. Então, assim, tem vários tipos de alergia. As mais comuns são as alergias a alimentos, alergias a medicamentos, alergias a veneno de insetos, como você falou. Por exemplo, na verdade, os principais são a abelha, a vespa, né, que é o famoso maribondo, a formiguinha lava-pés, aquela de fogo vermelhinha. Além disso, eu posso ter alergias a cosméticos, né, alergias a produtos de higiene pessoal, que a gente utiliza no nosso dia a dia, borracha, o próprio látex também, que a gente tem muito contato, especialmente profissionais de saúde, entre outros. Agora sim, doutora Mariana, eu queria aproveitar essa oportunidade para te pedir dicas, inclusive para quem está em casa, entender que aquilo que está acontecendo pode ser uma alergia, porque a alergia, ela precisa realmente ser encontrada, né? A gente precisa entender que se eu tenho uma alergia a alguma coisa, mas eu não sei que aquilo é uma alergia, eu preciso ter o diagnóstico preciso, né? Porque, inclusive, alergia mata, né? Com certeza, a alergia mata. Nós temos diversos tipos de alergia. Nós temos alergias imediatas que acontecem logo após a exposição do paciente a alguma substância, né? Como as que a gente já citou anteriormente. Então, geralmente, aquela alergia que mata, aquela alergia rápida, imediata, que leva à anafilaxia. E aí o paciente, geralmente após a exposição de algum alimento, medicamento ou veneno de inseto, ele pode evoluir com vermelhidão, coceira, inchaço, falta de ar, edema de glote, chiado no peito, até diarreia persistente, vômito persistente, entre outros sintomas. Até o desmaio também pode ser um sintoma de uma alergia rápida, imediata. E eu também tenho alergias que são mais tardias. Às vezes aquele paciente que às vezes usa aquele brinco, já sabe que tem uma reaçãozinha, aquela bijuteria, mas ainda assim usa, quer ir arrasando para a festa, mas 1, 2 dias depois começa a ter uma alergia mais tardia, da pele ficar coçando, ardendo, descamando. Então, é a clássica alergia a níquel, que compõe a bijuteria, que é uma das mais comuns, das mais prevalentes no nosso dia a dia. Então, caso você suspeite de alguma alergia, alguma reação exagerada a algo, então faça um diário, faça um recordatório, já anota o que você se expôs nas 24 horas, pelo menos, que antecedem aquela reação. Porque pode ser uma mancha, pode ser um espirro, pode ser uma coceira. Com certeza. No caso do edema do glote, por exemplo, pode acontecer, inclusive com pessoas que nunca tiveram uma reação alérgica, por exemplo. Às vezes uma vida inteira você comeu camarão e nunca teve nada. Mas aí, do nada, você pode desenvolver uma alergia. Já aconteceu comigo, doutor, uma vez, eu lembro que eu comi sushi. E aí, quando eu olhei pra mim, eu tava toda cheia de manchinhas. E eu sempre tinha comido sushi na minha vida. Então, ali foi um tipo de alergia que eu tive. Mas eu comi uma outra vez e não tive. Mas, assim, é preciso realmente ter cuidado. Quais são os exames que a gente faz para identificar que a gente tem alergia e saber, inclusive, a que nós temos alergias? Bom, Carla, na verdade, como você falou, você realmente teve uma reação bem sugestiva de alergia, uma reação imediata que acometeu a sua pele. Você ficou com essas bolinhas na pele que a gente chama de urtica, uma urticária aguda. E, na verdade, a alergia é imprevisível. De fato, a qualquer momento da vida, nós podemos desenvolver uma alergia. E se, mesmo que nós façamos exames antes dela se manifestar, não vai querer dizer que você vai desenvolver alergia no futuro. Então, na verdade, não existem exames de triagem para alergia.
Caso você desenvolva em algum momento da sua vida alergia, e aí é momento de você investigar e fazer exames direcionados para aquele suspeito. De alergia. Então, no seu caso, poderia ser investigado a alergia a camarão. E aí a gente faz exames como o famoso prick test, que é um exame que a gente faz no braço do paciente, a exposição ao extrato do camarão, ou até mesmo exames de sangue. O exame vai depender da história do paciente e se a reação é rápida ou é mais tardia. Então a gente tem exames de acordo com realmente a história do paciente. Então temos vários exames para diagnosticar a alergia. Agora a gente falou, por exemplo, aí do edema do glote. Eu acho que muitas pessoas ficam inclusive com medo, né, em relação a isso. Qual medicamento tomar para não ter uma reação imediata ali na hora e que possa já ajudar? Olha, na verdade, você orienta a gente? Na verdade, não existem medicações que vão prevenir o paciente a evoluir com a alergia, se ele for realmente alérgico. Na verdade, é até desaconselhado que o paciente consuma algo que ele já tenha suspeição, né, suspeita que tem alergia ou que já é sabidamente alérgico. Existe o hábito das pessoas de tomar antialérgico antes de consumir aquilo que eles acreditam que sejam, que já tem um diagnóstico. Mas isso é desaconselhado, porque na verdade o que salva a vida do paciente que tem uma alergia, que cursa com evolução mais grave, como a anafilaxia, é a adrenalina intramuscular no vasto lateral da coxa, que geralmente os pronto-socorros expõem. Então o correto é correr logo no hospital. Isso. Né? O correto é, quem sabe que é alérgico, evitar a exposição, não ter nenhuma exposição mesmo, no caso do alimento, sempre avisar ao restaurante que tem uma alergia, para que não haja contaminação de utensílios, frituras, nem compartilhar do mesmo óleo do camarão, por exemplo. Então, na verdade, diante de um diagnóstico de alergia, é evitar a exposição e ter a orientação do médico especialista do que fazer em caso de exposição acidental. Então, na verdade, nenhum medicamento previne. A medicação que salva vidas em caso de reação grave é a adrenalina. Adrenalina no músculo da coxa, intramuscular. E, então vamos fazer adrenalina preventivo? Não, porque ela não é uma medicação isenta de riscos, ela realmente no caso oferece risco riscos. Mesmo de um edema do glote, um risco mesmo eminente ali rápido, é correr logo para o hospital mais próximo para que você possa, o mais rápido possível, procurar atendimento, tá bom? Obrigada, doutora Mariana. Eu que agradeço. Volta sempre aqui ao nosso programa, tá certo? Olha, desejo uma ótima semana, final de semana para vocês. Fica com Deus e sábado a gente se encontra, hein? No Baú da Tati Festival. Beijo, gente. Tchau.